Olá, eu sou Rosa Werner, professora de pintura em tela da Escola Municipal de Artes Eleonir Camargo Martins. Essa é a 14ª aula, qual eu vou dar continuidade à história da arte, iniciando com o impressionismo. Impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou a pintura do século XX. Os pintores passaram a trabalhar ao ar livre, observando os efeitos da luz solar e registrando as alterações que a luz provocava nas cores da natureza. Os pintores: Monet, Claude Monet, pintou os efeitos que a luz solar provocava nos seres humanos e na natureza. Monet pintou em vários momentos do dia o mesmo tema, os jardins da sua casa e a Catedral de Rouen, para sentir o efeito da luz. Renoir, Pierre Auguste Renoir. Sua pintura manifestou a alegria e o movimento das figuras pintadas, sendo que as manchas nas pinturas representam o movimento das cenas. Degas, Edgar Degas, valorizou o desenho das cenas para poder pintá-las com giz pastel seco e oleoso. Pintou cenas de ambientes fechados, onde captou a luz artificial nos personagens. Sua pintura flagrou momentos e movimentos das pessoas com as expressões nos rostos. As cores predominaram tons pastéis com a sutileza do desenho. Seurat, Georges Seurat, pintor com percepção óptica, onde reduziu as pinceladas em pontos uniformes, identificada como uma pintura de pontilhismo, onde as figuras são representadas em pequenos pontos de tintas organizando uma cena. O pós-impressionismo são pinturas com tendências diversificadas e pessoais, pinturas ao ar livre e em ambientes fechados com luz artificial. Os pintores: Gauguin, Paul Gauguin, pintor de cores puras sem a mistura das mesmas, com áreas bem definidas, usou linhas de contorno nas pessoas e objetos, e quanto às sombras, desaparece nas cenas pintadas. Cézanne, Paul Cézanne, pintor de paisagens e de figuras humanas e natureza morta. Se preocupou com as cores bem definidas, usando matizes de outras cores com definições nas linhas para identificar as paisagens e não pintar a realidade. Toulouse-Lautrec, Henri de Toulouse-Lautrec, desenhista, gravurista e pintor, independente e original, usando um contorno expressivo nos personagens. Pintou ambientes fechados, onde as cores passavam um sentimento de melancolia. Expressionismo, movimento artístico que iniciou na Alemanha, onde os pintores expressavam seus sentimentos através da luz e das cores. Trabalharam também deformações nas figuras. Estas eram as características principais dos pintores do século XX. Os pintores: Van Gogh, Vicente William Van Gogh, pintor de paisagens ao ar livre, de ambientes fechados, de natureza morta. Usou cores intensas e puras com pinceladas de tinta espessa. Suas pinturas detalhou linhas retorcidas e deformadas, representando suas emoções. Munch, Edvard Munch, foi gravurista na litogravura e na xilogravura, além de pintor. Usou cores intensas que expressaram suas emoções, seus desejos e sentimentos. Ernest Kirchner, Ernest Ludwig Kirchner, pintor de cores intensas e puras, usou as deformações nas pinturas para expressar o pessimismo e a melancolia, manifestando assim a dificuldade de comunicação entre as pessoas. O fauvismo ou fauvismo, com a denominação de feras, movimento artístico do século XX, onde os pintores fazem uso das cores puras e a simplificação das figuras, resultando cena apenas da sugestão das figuras sem uso da realidade.
uma nova maneira de expressar as emoções diante de uma situação ou cena. Matisse, Henri Matisse, pintor que usou as cores primárias e o uso das formas achatadas, distorcidas e simplificadas nas imagens, realçando assim o lirismo nas composições. Matisse trabalhou também composições com recorte de papel, fazendo colagem sobre papelão, tela de algodão e madeira. André Derain, pintor de cores intensas que distorcia a perspectiva das paisagens e pintadas, resultando uma imagem com cores primárias. Usou também o pontilhismo em algumas obras. Maurice Vlamic, pintor autodidata, usava pinceladas espessas de tinta. Suas cores eram puras e a perspectiva distorcida para causar uma expressividade. A bibliografia que eu fiz essa pesquisa: o livro da arte da Martins Fontes, a História da Arte da editora Ática, Arte comentada da Ed Ouro e os grandes artistas da nova cultura. Essa foi a 14ª aula, a qual eu dei a continuidade na História da Arte, e a próxima aula farei novamente a continuidade da História da Arte.